Você está ouvindo A Hora do Concurso, o podcast da Degrau Cultural. Aumente o volume e fique ligado no que está rolando no mundo dos concursos públicos. Conte com a orientação da equipe pedagógica mais experiente do país e venha fazer parte do nosso time de aprovados. Concurseiros do meu coração, cheguei de novo! Sejam bem-vindos a um episódio feito com muito amor e carinho pelo time de jornalistas da Degrau Cultural. É o podcast Hora do Concurso. Eu, José Lucas Brito, converso hoje com a psicóloga Fabíola Araújo. Mas, José, esse podcast não é sobre concursos e vocês vão falar sobre saúde mental? Só que hoje, caro ouvinte, vamos falar de uma etapa de avaliação muito importante em concursos públicos, especialmente em concursos para a área de segurança pública, que é o exame psicotécnico. Então, se você está participando dos concursos para a Polícia Civil ou pretende participar da seleção que a Polícia Militar vai abrir ainda este ano, o programa de hoje é voltado para você, pois a doutora Fabíola Araújo vai dar muitas dicas para você obter um bom rendimento nessa etapa. Seja muito bem-vinda, doutora Fabíola, tudo bem com você? Oi, José, tudo ótimo. Muito obrigada pelo convite. É sempre uma honra poder atender aí as necessidades dos concurseiros e vamos junto aí para gravar esse podcast. E como de costume, meu irmão, metade tupiniquim, metade patrício, também está no comando do nosso podcast, que rufa os tambores. Para Luiz Fernando Caldeira, seja bem-vindo. Obrigado, José, pela deferência. Tudo bem, Fabíola? É um prazer estar com você aqui no nosso programa. E também é um prazer estar aqui com os nossos ouvintes queridos aí, que estão acompanhando o nosso podcast semanalmente nas principais plataformas digitais. É muito legal estar aqui, podendo conversar com vocês e trazendo aí sempre especialistas que podem aí ajudá-lo a ser aprovado em um concurso público de forma cada vez mais rápida. E a Fabíola, com certeza, tem muito a contribuir por isso. Com certeza, por isso que ela está aqui no nosso podcast. Então, doutora Fabíola, para a gente ir direto ao ponto, direto ao assunto, o que é de fato o exame psicotécnico, qual é a finalidade dessa etapa no processo de contratação de servidores públicos e também queria saber o que as bancas organizadoras elas costumam extrair dos candidatos, em especial naqueles concursos que são voltados para a área policial. Vamos lá. Primeiro, vamos construir um entendimento do que é a avaliação psicológica dentro do concurso público, tá? Nada mais é do que a gente selecionar os melhores candidatos, né, para exercer a função daquele cargo. Quando a gente cria um concurso, tem todo um trabalho de um desenvolvimento para a busca de um perfil profissiográfico. O que é o perfil profissiográfico? É onde a gente descobre o que aquele cargo vai exercer, quais são as funções e quais são as habilidades necessárias para exercer aquela função. Então, dentro do perfil profissiográfico, existe um perfil psicológico de características, sejam elas de personalidade e cognitivas, que o indivíduo precisa ter para exercer a função daquele cargo. Então, a avaliação psicológica no concurso vai pegar esse perfil psicológico, vai avaliar esse candidato e comparar se o perfil psicológico desse candidato está condizente com o perfil psicológico exigido pelo cargo. E aí você tem uma aptidão ou uma inaptidão de acordo com essa comparação. E aí, em relação ao concurso da Polícia Civil, que já está acontecendo desde o final do ano passado, a gente percebe que os candidatos também vão passar pelo exame psicotécnico, como a senhora explicou bem. Já no caso do último edital, que foi em 2014 para soldado da Polícia Militar, tem uma outra nomenclatura, se chama avaliação psicológica. Tem diferença entre exame psicotécnico e a avaliação psicológica? É tudo a mesma coisa? É tudo a mesma coisa. Exame psicotécnico a gente utilizava mais um pouco lá atrás, mas existem várias nomenclaturas para dar nome a essa fase do concurso. Exame de aptidão psicológica, exame psicotécnico, exame psicológico, avaliação psicológica, mas estão sempre dentro aí dessa busca de identificação e correlação de perfis exigidos pelo cargo e o perfil psicológico do candidato. E, Fabíola,
É possível, assim, a gente fala que no mundo dos concursos públicos, né, é muito importante se preparar com antecedência, né? Estudar, pegar o programa do último concurso, começar a estudar aquele programa com antecedência antes de sair o edital e tal, né? E é possível se preparar também com antecedência para os exames psicotécnicos, de forma assim que o candidato possa corrigir ou aperfeiçoar uma determinada característica. Assim, nesse caso, né, é importante buscar um psicólogo, um psicanalista para treinar os candidatos para aquelas características que determinados cargos exigem? Vamos pensar, tá? Eu gosto sempre de trazer o pensamento aí para os concurseiros entenderem qual é essa parte. Quando a gente vai escolher um concurso para fazer, a gente tem todo um trabalho de ir lá, ver quais são a quantidade de vagas, ver quais são as disciplinas exigidas para estudo, mas não paramos para olhar quais são as funções daquele cargo. O que aquele cargo vai fazer ali quando você conseguir se incorporar, conseguir passar por toda a parte e conseguir a sua nomeação, o que você vai fazer? Muitas pessoas não vão procurar isso. E aí, dentro do edital, existe a especificação do perfil psicológico. Então, vão ter lá quais características necessárias. Então, a primeira coisa que você deve fazer ao escolher um concurso e antes mesmo de se matricular num curso para poder aprender a parte teórica é ver se você tem aquelas habilidades, ou se pelo menos você acha que você consiga desenvolver aquelas funções. Então, a primeira parte é fazer essa identificação. Poxa, deixa eu dar uma olhada lá para ver se aquelas funções, né, que eu vou exercer, eu tenho aí uma identificação. Então, deixa eu olhar quais são as necessidades, quais são as características que serão avaliadas, né, e serão exigidas nesse perfil psicológico. E aí a gente tem das mais diversas, né, vai depender muito do cargo. As características, às vezes, elas se repetem. Por exemplo, dentro da área de segurança pública, a gente sempre vai avaliar a agressividade daquele candidato, daquele concurseiro. Sempre vai ter lá um teste para poder medir aí essa agressividade. O nível permitido vai depender da função. Então, eu tenho aí na Polícia Civil essa avaliação da agressividade e os cargos, todos os 6 cargos da Polícia Civil têm essa característica avaliada. E o nível exigido é um nível médio, dentro de todos os cargos. Então, Fabiola, agressividade, eu preciso zerar minha agressividade? Não, porque para ser um policial civil, eu preciso ter pelo menos na média para você poder reagir, né? Então, o nível dessa característica vai depender das funções que esse cargo vai exercer. Por isso que é feito todo um estudo para isso. Essa questão que você falou é interessante, né, Fabíola? Porque, assim, a gente imagina assim, o serviço público não quer uma pessoa que seja agressiva. Mas, por outro lado, né, o policial civil precisa ter uma certa autoridade, né? Ele precisa ser agressivo, digamos assim, entre aspas, né, num limite, né? Ele não pode partir para a violência, mas ele também não pode ser uma pessoa que, caramba, né, abaixa a cabeça para qualquer situação, não é isso? É preciso ter realmente um nível de agressividade, digo isso no sentido bom, né? Um nível de agressividade bom, não é isso, Fabiola? Existem características que você vai precisar estar abaixo, como, por exemplo, nos cargos da Polícia Civil, impulsividade, eu tenho uma necessidade inferior. Nenhum candidato que tiver médio de impulsividade superior vai conseguir passar, porque eu preciso que ele não seja impulsivo para que ele haja com calma, porque ele já vai ter uma agressividade média, que é necessária. Então, eu preciso de um controle disso, né? E aí, os concurseiros, eles conseguem olhar a resposta está lá. O perfil está exposto no edital. E as pessoas, elas não fazem isso previamente, né? Então, se você busca essa informação antecipadamente, você consegue, de repente, procurar um psicólogo para ver se tem essa correlação, ou pelo menos entender como é que funciona para saber se você consegue pensar se você tem essas características ou não. Mas você pode, até reforçando a minha pergunta anterior mesmo, é possível, então, você controlar você dosar essa sua agressividade, você consegue dosar, talvez, você quer falar, qual é o tópico mesmo que você falou? Eu esqueci, a impulsividade. Você consegue reduzir isso com treinamento, procurando um psicólogo?
Tem características no perfil psicológico que a gente consegue aperfeiçoar, tá? As características cognitivas são uma delas, né? Se você não tiver aí nenhum transtorno grave, nenhuma psicopatologia, a gente consegue fazer um treinamento da habilidade da atenção, da memória, do raciocínio lógico, que vai te ajudar a melhorar não só pleiteando o cargo, mas numa qualidade de vida no geral da sua rotina. Existem outras características que a gente, por mais que consiga dosar, né? Eu tenho uma pessoa agressiva, eu vou fazer um trabalho com ela de treinamento, psicoterapia, eu vou conseguir fazer com que ela crie mecanismos para poder controlar. Existem características dentro desse perfil que, por mais que eu leve para um consultório para poder fazer esse treinamento, para poder fazer a criação de mecanismos para controle, ele vai ser como uma resposta mais natural desse indivíduo a certo tipo de situações. E eu coloco esse indivíduo em situações de extremo estresse. Então, provavelmente, eu vou ter uma vulnerabilidade e uma chance desses mecanismos falharem muito grande. E aí, por isso que nem todo mundo consegue fazer tudo. Eu preciso fazer essa análise antecipada desse perfil, porque vamos supor que o seu sonho seja ser policial civil, tá? E aí, dentro dessa instituição, eu tenho cargos que talvez te possibilite ter essa segurança, né, que as pessoas buscam no concurso, essa estabilidade, mas não numa linha de frente, não te coloque, né, numa situação de estresse o tempo todo. Ou então a gente pense um outro concurso de uma outra instituição que te promova a estabilidade que você quer, mas que não te desafie o tempo todo a trazer essas características que talvez pudessem ficar em desacordo aí e se transformar em comportamentos que não sejam condizentes com o perfil. Perfeito. Fabiola, a ansiedade é algo que costuma prejudicar muitos candidatos em uma avaliação psicológica, em um exame psicotécnico. Chega a reprovar muitos candidatos, né? E aí tem ou não é um problema a questão da ansiedade? Eu, por exemplo, assim, quando eu fui fazer testes psicotécnicos, né, para aprender a dirigir, eu confesso que eu ficava nervoso, né, de fazer esses psicotécnicos, né? Eu ficava ansioso. Isso é algo muito comum, acredito eu. E aí? A ansiedade, ela é uma característica base do indivíduo, tá? A gente precisa ter um certo nível de ansiedade, é uma resposta automática do nosso corpo. Quando que isso ela vira disfuncional, né? Quando ela começa a atrapalhar a nossa rotina e o nosso dia a dia. Dentro do edital da Polícia Civil, eles preveem uma ansiedade média. Eles não estão nem querendo que você não seja ansioso, tá? Eles preveem uma ansiedade média ali, porque é necessário, né? Existe a ansiedade normal, você vai fazer uma fase avaliativa, você vai passar por uma prova, você vai passar por uma situação onde exige de você e você fica ansioso e é normal. Quando que isso não é indicado? Quando você começa a ter sintomas, né, nessa previsão ali, nessa expectativa de algo. Como é que o concurseiro ele consegue, o concurseiro e qualquer pessoa, né, consegue reduzir aí essa ansiedade para algumas fases? É você ter o máximo de conhecimento a respeito dela. Então, dentro do exame psicotécnico, você procurar entender como é que funciona a rotina, o que vai ser exigido, como é que são esses processos, como é que funcionam esses processos, te ajuda muito a baixar aí essa expectativa e essa ansiedade. E aí você pode pegar e aplicar isso que eu estou falando para tudo na sua vida, não só no concurso. Pois é. Fora a ansiedade, que a senhora explicou agora, que ela também pode levar à reprovação, que outros motivos contribuem para a reprovação de um candidato no exame psicotécnico? Tá. No exame psicotécnico, nessa fase avaliativa, tem sido mais comum, cada vez nos concursos, o candidato passar somente pela fase de testagem psicológica. Né? Antigamente tinha uma questão de dinâmica de grupo, de entrevista com a psicologia, né? com um grupo de psicólogos, mas isso tem sido cada vez diminuído nos concursos para poder evitar a subjetividade do profissional avaliador. Então tem sido cada vez mais aplicado somente a bateria de testes. Que bateria é essa? Como é que ela funciona, essa bateria? Tá, a bateria de testes são testes psicológicos registrados aí nos nossos conselhos de psicologia, tá? Então,
que vão avaliar as características daquele perfil. Testes de personalidade, testes de atenção, testes de memória, de raciocínio lógico, de inteligência, de percepção, todos esses testes construídos aí dentro da ciência da psicologia para verificar e quantificar essas características do indivíduo. Então, eu preciso aí saber se o indivíduo tem um controle emocional, tem uma impulsividade, como é que é a característica dele de liderança. Eu aplico um teste psicológico que vai me dar essas respostas em quantificada. Se médio, se superior, se inferior, né? E isso eles vão geralmente passar dentro aí dessa etapa de concurso. Mas, além da ansiedade, outros motivos que também levam à reprovação? Qualquer característica listada no perfil psicológico, ela precisa estar dentro do nível exigido para aquele cargo. No da Polícia Civil, a gente tem 14 características exigidas. 11 de personalidade e 3 cognitivas. Dessas características que serão avaliadas, todas elas possuem um nível que o candidato precisa alcançar. Seja ela superior, médio superior, inferior, médio, vai depender de qual seja essa característica. O próprio edital prevê que se o candidato não alcançar o nível exigido em 2 características, ele vai ser considerado inapto. Perfeito. Ou seja, em 2 características, ele já não entra na corporação. Ele não entra mais. E aí, além dessa parte, né, eu acho muito importante a gente frisar isso, que, como eu falei anteriormente, a questão de você entender o processo, saber o que vai acontecer ali, mais ou menos, reduz aí essa sua expectativa e a sua ansiedade. Mas fatores do dia que vai ser esse processo, que vai ser aí esse exame psicotécnico aplicado, podem influenciar nas suas características. A gente sabe que o indivíduo, ele está aí sob influência de vários fatores externos. Então, vamos supor que você tem uma noite mal dormida, que você passou uma semana de muito estresse. Geralmente, esses exames são marcados num domingo, né? E aí, você passou uma semana de muito estresse, você passou aí a sua sexta, seu sábado em muita agitação, você não consegue dormir, isso pode prejudicar a sua capacidade na hora de realizar esses testes. Isso não quer dizer necessariamente que você não tenha característica, mas naquele momento que você foi avaliado, você não apresentava. Por isso que, às vezes, você pode ter um teste, um perfil sendo considerado inapto em uma semana e esse mesmo indivíduo sendo retestado uma semana após ele apresentar essa característica. De aptidão. Então, a gente conseguir controlar, tentar pelo menos ao máximo controlar o externo a esse indivíduo durante esse período próximo da avaliação é bem interessante para que você não acaba perdendo algo que você possivelmente teria conquistado se você não tivesse aí sobre influências negativas nesses últimos dias pré-avaliação. Então, é interessante isso que você comentou, né, Fabiola? Assim, não necessariamente a pessoa que foi reprovado em um concurso da área de segurança, ele vai ser reprovado em outros, né? Na parte psicológica, né? E, até porque se ele for testado, às vezes, novamente, alguns dias depois, ele poderia ser apto. É isso? Existem características que é como eu falei, né? Que a gente consegue melhorar, consegue adaptar, isso vai ser avaliado, né? Então, uma característica de atenção, eu posso estar mais atenta num dia, mais desatenta no outro, conseguir uma classificação diferente. Agora, existem outras características que, ainda que a gente mude, ainda que a gente aprimore, não vai conseguir colocar dentro daquele cargo. Eu tenho usado aí na minha fala um exemplo muito lúdico, que não tem aquele brinquedo de criança de encaixe, que a gente coloca o triângulo dentro de um triângulo, um quadrado dentro de um quadrado. Sim. Quando eu tento pegar um quadrado e enfiar na forma do triângulo, eu vou ter prejuízo para a forma e para o objeto.
E aí, isso a gente está falando de um prejuízo para a instituição e de um prejuízo de saúde mental para esse indivíduo a longo prazo. A fase avaliativa psicológica dentro dos concursos, ela não está ali brincando e te tentando não fazer com que você consiga esse cargo ou a realização desse sonho. Ela está ali para te preservar. A psicologia, em qualquer campo, né, humano, ela tá para promover a saúde mental, seja ela no concurso, seja ela na clínica, seja ela na escola. E os concurseiros, os candidatos, eles precisam começar a entender isso, que burlar essa parte é altamente prejudicial para ele a longo prazo. A gente está falando aí de uma estabilidade financeira, que é o que todo mundo está procurando, mas o dinheiro não compra tudo. Saúde mental é uma coisa dela. Na verdade, então, Fabiola, é possível, né, que um candidato tenha sido reprovado no concurso para a área de segurança e passar no outro por vários motivos, mas também existe aqueles que não têm a menor condição de trabalhar na área de segurança pública. Em suma, é isso, correto? Porque isso. Em suma, é isso. Perfeito. E aí, o que a gente faz, né? Eu, enquanto psicóloga, o que eu penso, né? E que eu trago para a psicologia a respeito disso, é te fazer essa orientação lá na frente, antes de você começar a estudar. Porque se eu identifico que você não tem o perfil, eu vou te orientar. Vamos conversar aqui. Vamos entender como é que é esse mecanismo, como se fosse uma orientação profissional. Tá, o que você busca, né? Vamos tentar procurar uma outra instituição que esteja mais de acordo com o seu perfil. Vamos procurar um outro concurso. Às vezes a gente não está falando aí de uma segurança pública, mas você consegue ter uma estabilidade em outra área. Vamos buscar algo que seja mais de acordo com o seu perfil, para que você não tenha esse prejuízo. E tempo e saúde mental é uma das coisas que a gente pode perder que não voltam. Você, às vezes, estuda aí 3, 4, 5 anos para um concurso, chega na parte da avaliação psicológica, fica... E aí você acha que a culpa é a psicologia, mas talvez se você tivesse procurado previamente essa identificação e essa orientação, você teria focado o seu estudo em algo que fosse mais eficaz, eficiente e fosse mais benéfico para você. Perfeito, então. A gente sabe que é extremamente importante cada pessoa buscar tratamento psicológico, mas hoje em dia, grande parte da população, com a economia, com o dinheiro bem escasso, tem dificuldade de fazer esse investimento em tratamento psicológico visando obter aprovação no exame psicotécnico. Sendo assim, doutora Fabiola, a senhora indica algum exercício ou técnica prática para que os candidatos que vão prestar o concurso da Polícia Civil e da Polícia Militar possam aplicar no dia a dia, de forma a eles fortalecer o próprio lado psíquico e obter um bom rendimento nas avaliações desses 2 certames? Eu vou começar te dando uma resposta um pouco diferente do que você me perguntou, né? O ideal é que a gente, para a identificação desse perfil, a gente procure um profissional qualificado, especializado, né, para saber se você tem essa correlação ou não com o perfil e aí te ajude caso essa possível inaptidão seja algo que dê para trabalhar, e se for algo que não dê para trabalhar, que ele faça uma orientação para você. Mas de uma forma que você não consiga procurar um profissional nesse momento. Eu acho que o mais indicado é você ler as características desse cargo, é você ler o edital em busca de identificar quais são as características psicológicas avaliadas, fazer uma autoanálise para saber se, de repente, as funções que você vai exercer quando tomar posse do cargo sejam coerentes com o que você já faz no seu dia a dia ou que você acha que consiga fazer. E aí, eu sempre vou falar isso em qualquer área da psicologia, seja no concurso, em qualquer fase, que o autoconhecimento, ele é estritamente necessário e importante para você saber o que vai acontecer e como lidar. Então, se conhecer à medida de que talvez fazendo essa atividade eu não me sinta bem. Uma coisa é você fazer uma atividade um dia que você não goste. Outra coisa totalmente diferente é você fazer 5 dias da semana, se você estiver num trabalho mais administrativo, mas quando você é da segurança pública, você é 24 horas policial. E aí você se perceber, se identificar, saber como você lida com as questões, tentando projetar
né? Essas tarefas que você irá fazer no cargo é uma boa saída para entender se você está aí no caminho certo. Você falou na pergunta anterior que não dá para fingir na hora de prestar o exame psicotécnico. E aí eu queria realmente reforçar essa sua fala. Queria saber se realmente o candidato ele tem que agir naturalmente, ser o que ele é, e não criar um personagem com base no perfil daquele cargo, daquele órgão, na esperança de conseguir aprovação. Você acha que o candidato realmente deve agir naturalmente para o exame psicotécnico? José, eu estava ansiosa por esse momento. Tá? Eu estava ansiosa para poder falar aqui com os concurseiros a respeito disso. A gente tem duas vertentes do fingir e tentar me adequar a ser algo, né? Uma máscara a gente não consegue sustentar por 24 horas. Em algum momento, você vai deixar ela cair, né? E aí, quando cai, é ruim para a instituição? Óbvio que é ruim para a instituição, mas é muito pior para você. É muito pior para você, né? Você aí vai ser afastado, você pode aí gerar a longo prazo transtornos, psicopatologias graves. A imagem da pessoa fica manchada, né, dentro da corporação. Sim, exatamente. A gente sabe que ainda tem um preconceito muito grande com a questão de saúde mental, né? Então, tem essa parte também. Então, você tentar responder, né, algo que você ache que a banca quer é ruim, mas pior de tudo é quando você vai decorar a resposta dos testes. E a gente tem visto muito isso. E aí a gente implica em algumas questões nesse movimento, né? Em buscar um psicólogo para poder aprender os testes. Isso a gente está falando aí de uma questão ética dentro da psicologia, mas de uma questão ética também, né, do candidato. Você está pleiteando um cargo de segurança pública, onde você vai ser uma autoridade e você está tentando burlar uma parte. É como se você tentasse pegar as respostas da prova teórica. Sim. E a gente está falando também de vulnerabilidade no sentido de que, para avaliar uma característica psicológica, por exemplo, a atenção, existem diversos testes. Você vai conseguir aprender todos? Você pode conseguir, mas você pode tentar, às vezes, conseguir o máximo. E aí a gente tem bancas hoje, né, promovendo, né, em questões de pesquisa científica o próprio teste, onde não é comercializado. Então, você aprendeu todos os testes que tem no mercado, você foi na internet, você pesquisou tudo, você foi no psicólogo, e aí de ética duvidosa, mas que te ensinou. E aí você chegou lá, não é nenhum dos que você viu. O seu controle emocional acabou. Porque a gente volta para a parte do desconhecido, que gera ansiedade. Então, talvez você até tivesse uma ansiedade ok, mas porque aquele cenário se mudou de uma forma que não estava previsto, te desestruturou. E Fabiola, acredito, né, que a própria banca pode perceber inconsistências em alguns testes, né? De repente, o candidato foi ótimo num determinado teste e naquele outro teste, que seria tipo apenas um complemento, ele fez coisas erradas. Então, calma aí. Parece que ele decorou como é que se fazia um, né? E no outro ele não conseguiu. Não é isso? Dá para perceber essas inconsistências? A banca consegue perceber inconsistências? Olha, eu sou psicóloga aplicadora do Sebrasp, eu já participei aí de alguns exames de avaliação do psicotécnico da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, eu já estive ali aplicando os testes para os candidatos. A gente consegue observar quem foi treinado, porque existe um tempo ali para fazer aquele instrumento, e aí você precisa pensar, você precisa elaborar, mas em algum momento a gente vê que aquele candidato fez muito rápido, provavelmente ele está treinado, né? E dentro de uma perspectiva de levantamento, né, a gente não vai contrapor, né, porque quando você faz o levantamento dessas características desse teste, é assim, atenção, precisa ter médio superior ou médio, ele tem? Tá ok. Próxima característica, tá ok com o que o perfil... Então, a gente não acaba não fazendo essa análise. Mas aí é um prejuízo posterior para o próprio candidato. Perfeito. Fabiola, o psicotécnico é uma avaliação de cunho um tanto quanto subjetivo, embora científico, né? Na sua visão, as bancas organizadoras costumam cometer também erros
ao avaliar os candidatos para determinadas carreiras, eliminando injustamente um concorrente? E caso isso aconteça, quais são as falhas que ocorrem, por exemplo? Tá. Justamente por ser uma avaliação subjetiva, né? Subjetivo Isso não é exatamente, falha. acontece, né? Então, olha, dentro dessa parte, a gente tem diminuído quase que a zero a subjetividade do psicólogo nesse momento, tá? Porque a gente está falando aí de testes psicométricos, né? Validados, pesquisados, então você aplica, e nesse momento a gente acaba nessa produção de resultado eliminando a subjetividade. O que tem acontecido, e eu acabei presenciando, né, por estar dentro dessa parte aí de psicóloga, avaliadora, aplicadora dos exames psicotécnicos, é vendo uma falta de treinamento dos profissionais. Então, a gente precisa fazer com que todos os candidatos passem pela avaliação de forma padronizada, né? E isso depende muito de banca para banca. Tem bancas que investem mais nesse treinamento dos profissionais antecipadamente, então a gente passa por um treinamento anterior, passa por um treinamento no dia, tem toda aí uma parte protocolada, né, de como aplicar isso para os candidatos, e isso reduz bastante a subjetividade. Mas a gente tem outras bancas que não tem tanta técnica, assim, comprometimento técnico, né, então acaba defasando. Quando um candidato ele é considerado inapto no concurso, ele tem o direito a uma entrevista devolutiva. Está previsto no edital essa entrevista devolutiva. Então, ele pode ir até esse encontro e ele vai receber ali o motivo da inaptidão. Nesse momento, ele pode ser acompanhado por um psicólogo. Então, eu faço também esse acompanhamento. Eu fui num concurso aqui no Rio de Janeiro, agora não vou lembrar bem a banca, mas eu fui com alguns candidatos que foram considerados inaptos, e aí dentro desse levantamento, né, às vezes as pessoas podem corrigir o teste de forma errada, apesar deles serem padronizados aí, né, de uma forma mais estatística e psicométrica, diminuir isso, mas humano, pode ter esse erro. Então, o psicólogo, ao acompanhar essa entrevista devolutiva, ele consegue ver se a aplicação foi feita de maneira correta, se a correção foi feita de maneira correta. E aí a gente elabora um laudo para que ele entre, primeiramente, de forma administrativa, contestando essa inaptidão. E aí, se administrativamente não passar, né, a banca não acatar, a gente entra de forma judicial aí, acompanhando esse candidato como um responsável técnico da área, né, laudando que existe aí uma inconsistência e aí pleiteando essa questão. Essa parte avaliativa, Luiz e José, é muito importante, né, essa devolutiva de acompanhamento com a psicóloga, porque vai ter um momento que ela vai falar assim, olha, não deu mesmo. E aí isso diminui o candidato dele ter que entrar com recurso judicial e passar, enfim, e aí trazer tanto um gasto quanto uma possível aptidão, né, posterior de forma judicial, sendo que psicologicamente a pessoa está inapta, e trazer um prejuízo aí de saúde também para esse candidato. Legal, mas ficou claro que é possível recorrer, né, administrativamente de uma avaliação, na teoria, mal feita. Legal, legal. É isso aí, José. Um profissional, como a própria doutora falou, que ela já atuou, né, em situações como essa, então, realmente, para quem não for aprovado, pode entrar na justiça, pode entrar administrativamente e judicialmente contra um resultado em caso de injustiças. E aí, doutora Fabiola Araújo, para a gente encerrar a nossa conversa muito esclarecedora sobre o exame psicotécnico, que é pouco falado, a gente no meio do concurso público, a gente fala muito de prova, como se preparar para prova objetiva, prova discursiva, TAF, no caso dos concursos da área de segurança, e fala pouco do exame psicotécnico. Então, esse podcast tem essa função tão importante de falar de uma etapa tão pouco comentada. Eu queria que a senhora deixasse para os nossos ouvintes uma recomendação final para que eles conquistem a aprovação nessa etapa, especialmente para quem for prestar em breve no concurso da Polícia Civil, para os que vão concorrer a uma vaga de soldado da Polícia Militar, que o exame psicotécnico ainda vai demorar para acontecer, mas já para eles se anteciparem. O que a senhora indica para a gente encerrar nossa entrevista? Vou dividir aqui a minha dica para o pessoal da PSERG, porque já está aí na porta. Então, leitura de edital para ontem, tá? Se tiver que procurar um profissional, procura para ontem, porque se a gente fizer uma correlação,
né, desse perfil e as questões que vierem como motivos de inaptidão der para a gente trabalhar, a gente tem aí um tempo hábil para trabalhar. O pessoal da PEMERGE que não tem edital ainda, então procura o edital passado para pelo menos, ainda que o perfil, né, de soldado não vai mudar, né? Então, você consegue dar uma olhada no perfil psicológico e principalmente nas funções daquele cargo, para ver se de fato é o que você quer fazer, porque a Polícia Militar do Rio de Janeiro é uma polícia diferente, né, do que prevista nos outros estados, então você precisa entender o contexto social dessa escolha, além de identificar se você tem aquelas habilidades ou não. Então, já procura o edital, dá uma olhada nisso. Quando sair o edital oficial, né, que está aí mais para o final do ano, procura essa parte, leiam o edital todo, se antecipem às informações que vocês podem conseguir previamente, para poder ajudar aí tanto nessa definição de estratégias de como vai ser a partir desse momento, quanto para diminuir as expectativas e as ansiedades que podem gerar por conta de você não saber o que você vai esperar lá na frente. Perfeito, essa foi a psicóloga Fabíola Araújo, que nos deixou a par sobre tudo de exame psicotécnico. O podcast Hora do Concurso agradece muito a sua presença aqui conosco. Eu fico muito honrada pelo convite, muito agradecida. É muito importante esse espaço que o Degrau Cultural está abrindo, né, para poder a gente instruir esses candidatos. Como você disse, José, não é uma fase que é falada e precisa ser falada cada vez mais numa necessidade de conscientização de que a psicologia, ela está ali no concurso para cuidar da sua saúde mental também. Então, é sempre um prazer falar com vocês, sempre um prazer falar com o Luiz. Estou aqui para sempre que vocês precisarem aí nos próximos concursos. E aí foi muito agradável a nossa conversa. Com certeza. Luiz Fernando Caldeira, a gente sabe que as questões, a saúde mental tem sido muito falada desde a pandemia, até antes mesmo da pandemia, mas a pandemia meio que consolidou esse tema e é muito bom ter você também para dividir esse assunto comigo e com a doutora Fabíola Araújo para falarmos de cuidado com o emocional e com o psicológico. Sem dúvida, José. Como você bem falou aí durante a entrevista, não é um tema muito abordado, né, em entrevistas aí na área de concurso, e acho que foi legal te trazer esse tema para cá, para discutir essa questão dos testes psicotécnicos, dos concursos que vão acontecer, que acontecem de um modo geral na área de segurança pública, e aqui com o nosso enfoque aqui para a Polícia Civil, que já está realizando o concurso, que vai aplicar daqui a pouco tempo, né, os testes psicotécnicos, e também para aqueles que vão aí participar do próximo concurso da Polícia Militar do Rio de Janeiro, cujo edital está previsto para esse ano. Quero agradecer também a participação aqui da Fabíola, muito obrigado, Fabíola, e também aqui agradecer, né, os nossos ouvintes que nos acompanharam até aqui com essa entrevista, que com certeza vai aí abrir a cabeça de todo mundo que está participando desse concurso da Polícia Civil e que vai participar também do concurso da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Obrigado a todos e até semana que vem. Caro ouvinte, como cantou um dia Marina Lima, não quero só ficar bem na foto, quero dizer a que vim, mesmo que isso me custe revelar coisas que não gosto muito. Como falamos hoje, o exame psicotécnico não é um processo fácil, mas é necessário botar para fora tudo aquilo que você sente para mostrar transparência para o órgão que você sonha ocupar. Este episódio já está disponível nas principais plataformas de áudio e também em forma de vídeo no canal da Degrau lá no YouTube. Conto com a sua presença por lá. Fiquem todos na paz, se cuidem e até a próxima. Se você gostou do podcast Hora do Concurso, não esqueça de compartilhá-lo com seus amigos. E siga a gente nas redes sociais pelo @Degrau Cultural. Até o próximo episódio!